Oi pessoal, tudo bem? Gravei aqui mais uma videoaula, dessa vez sobre a função phi de Euler, tá? Grande parte do conteúdo dessa videoaula a gente já viu com todos os detalhes na sala de aula, tá? A única parte que tem aqui que a gente não viu em detalhes na sala foi a demonstração da parte final do cálculo da fórmula para a função phi de Euler, no caso geral em que o número n é um número composto qualquer, como você define o valor de φ de n nesse caso. Essa parte final é a única parte que não foi demonstrada realmente em sala, então essa é a parte que realmente é mais importante nessa videoaula, porque é a parte que está realmente sendo acrescentada de conteúdo. Então o objetivo aqui da videoaula é mostrar como é que se obtém a fórmula para a função φ de Euler, que dado um número n, te retorna quantidade de elementos do grupo U de n, né? Então, relembrando, o grupo de n é o grupo dos elementos de Zn, ou seja, o grupo dos elementos dos inteiros módulo n que possuem inverso multiplicativo. E lembrando também que um número em Zn possui inverso multiplicativo se somente se o MDC dele com n, que é o módulo, for igual a 1. Se for igual a 1, ele tem inverso, se for diferente de 1, ele não tem inverso. Então a gente vai analisar como calcular a ordem de um grupo de n, isso é, número de elementos no grupo de n em função do valor de n maior ou igual que 2. Né? A função que dá essa correspondência, né, a função que dá o número de elementos de U de n a partir do valor de n é denotada por φ de n, conhecida como função φ de Euler. Para começar, né, essa análise, a gente pode perceber que, independentemente do valor de n, o elemento 0 nunca vai pertencer ao de n. Tá? Porque o 0 garantidamente não tem inverso multiplicativo. Isso é fácil de ver, porque você pode pensar o seguinte: se eu multiplicar qualquer elemento de Zn por 0, vai dar 0 também. Então, eu não vou conseguir encontrar nenhum elemento que seja inverso multiplicativo de 0, porque esse seria um elemento que, quando eu multiplico por 0, dá 1. Isso não existe. Qualquer 1 multiplicado por 0 vai dar 0. Certo? Então, o 0 nunca vai pertencer ao de n, não importa qual seja o valor de n. Então, para todo n maior ou igual que 2, a gente vai ter que φ de n vai ser menor ou igual a n menos 1. O 0 com certeza está fora. Os outros depende do caso. Né? Então vamos começar analisando o caso de U de P, quando P é um número primo. A gente já sabe que 0 não pertence ao de P, 0 nunca pertence a nenhum U de N. Por outro lado, qualquer número A entre 1 e P menos 1, a gente vai ter MDC entre A e P igual a 1. Tá? Isso é a consequência direta de P ser primo. P é primo, ele não possui nenhum divisor próprio, ou seja, ele não possui nenhum divisor maior do que 1 e menor do que ele. Então, todo mundo nesse intervalo entre A e P menos 1, com certeza, não tem divisor comum com P. Certo? Então, o que vai acontecer? Todo mundo nesse intervalo vai ter inverso multiplicativo módulo P, já que todo mundo nesse intervalo tem MDC igual a 1 com P. Assim, com a exceção do 0, todos os outros elementos de ZP, ou seja, todo mundo de 1 até P menos 1, vai ter inverso multiplicativo módulo P. Então, o meu U de P é simplesmente o ZP tirando o 0. Todo o resto tem inverso multiplicativo. Só o 0 que não tem. E isso significa, então, que φ de P é P menos 1. Ou seja, o número de elementos em U de P é P menos 1. Porque são todos os elementos de ZP, que tem P elementos em ZP, menos o 0. Então, φ de P, P menos 1. Agora, em oposição ao caso anterior, do P', se n for composto, n vai possuir algum fator próprio, maior que 1, menor ou igual a n menos 1. Tá? E para esse fator próprio f, certamente o MDC de Fn é maior do que 1. Então, nesse caso,
além do zero não pertencer ao U de N, eu vou ter também que esse F, que é fator de N, também não pertence ao U de N. Então, no caso em que N é composto, o φ de N é estritamente menor do que N menos 1. Quando N é composto, com certeza, além do zero, eu vou ter que excluir mais gente do conjunto de elementos que tem inverso multiplicativo. Tá certo? Então, φ de N vai ser estritamente menor que N menos 1 se N for composto. Então, eu posso concluir que φ de N é igual a N menos 1 se somente se N é primo. Essa é uma outra maneira de caracterizar se N é primo ou composto. Tá certo? É uma maneira que, inclusive, aparece indiretamente em alguns testes de primalidade, mais adiante no curso. Então, se φ de N for igual a N menos 1, N é primo. Se φ de N for menor do que N menos 1, N é composto. Vamos considerar agora o caso em que N é uma potência de um primo. Então, o primeiro caso foi ele era um primo, simplesmente. Agora, uma potência de primo. Então, eu quero calcular quantos são os números nesse intervalo de 0 a p a k que tem MDC igual a 1 com p elevado a k. Esses são os valores que vão ter inverso multiplicativo com o módulo p elevado a k. Tá? Mas eu vou ter esse MDC igual a 1 somente se o p não divide o a. Tá? Isso pelo seguinte, porque como p elevado a k é uma potência de primo, o único fator que ele tem, os únicos fatores que o p elevado a k tem são p e potências de p. Então, para o MDC de a com p a k ser 1, o p não pode dividir o a. Se o p divide o a, certamente o a e o p elevado a k têm algum fator comum. Então, eu tenho que contar quantos são os números nesse intervalo de 0 a p a k que não são divisíveis por p. Tá? Esses que não são divisíveis por p são os que vão ter inverso multiplicativo. Tá? Só que nesse caso, mais fácil fazer o contrário, mais fácil contar quantos são divisíveis por p. Esses vão ser os que não têm inverso multiplicativo. Então, nesse caso, em alguns outros casos também acontece, é mais fácil eu contar o oposto do que eu quero e depois subtrair do total, ao invés de eu contar diretamente o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Qual é o número total de elementos nesse intervalo? Eu tenho p elevado a k elementos nesse intervalo. Eu vou contar quantos são os que eu não quero e vou subtrair desse total de p elevado a k. Isso vai me dar o total dos que eu quero, realmente. Certo? Então, ao invés de eu contar os que não são divisíveis por p, esses são os que eu quero, eu vou contar os que são divisíveis por p, são os que eu não quero, e vou subtrair eles do total, que é p elevado a k. Então, se a é divisível por p, eu posso escrever a como p vezes a' para alguma linha inteira. E aí, como eu tenho que a está nesse intervalo de 0 a p a k, eu substituo o a nessa desigualdade por p', né? Então eu fico com 0 menor ou igual a p' menor do que p a k. E aí eu posso cortar o p nos três termos dessa desigualdade, à esquerda, no centro e à direita, dividir todos os três por p, já que p é um número primo, então p é garantidamente diferente de 0, eu posso fazer essa divisão nos três termos, eu fico com 0 menor ou igual a a' menor que p elevado a k menos 1. Então, dividir os 3 por p, então eu fico com isso. E aí eu sei que existem p elevado a k menos 1 números nesse intervalo, então existem p elevado a k menos 1 possíveis valores para a linha, certo? Então vão existir p elevado a k menos 1 números no intervalo de 0 a p a k que são divisíveis por p. Cada valor de a' no intervalo de 0 a p a k menos 1 me dá um a que é divisível por p. Então, para cada a' no primeiro intervalo, eu tenho um a no segundo intervalo que é divisível por p. Como eu tenho p elevado a k menos 1 possíveis valores no primeiro intervalo, eu tenho
P elevado a K menos 1 possíveis valores no segundo intervalo que são divisíveis por P. Tá certo? Então eu tenho P elevado a K menos 1 números no intervalo de 0 a P a K que são divisíveis por P. Agora, eu quero os que não são divisíveis por P. Então eu pego o total de números no intervalo, que é P elevado a K, subtraio os que são divisíveis por P, que eu acabei de contar, que é P elevado a K menos 1, né? E isso me dá P elevado a K menos 1 vezes P menos 1. Essa é a quantidade de números no intervalo de 0 a P a K que não são divisíveis por P. E esses são os números que têm MDC 1 com P elevado a K. Então eu tenho P elevado a K menos 1 vezes P menos 1, números que têm MDC 1 com P a K, e esses são exatamente os números que têm inverso multiplicativo, então esses são os números que vão pertencer a U de P a K. Então, qual é a quantidade de elementos de U de P a K? É P elevado a K menos 1 vezes P menos 1. A quantidade de elementos de U de P a K é dada por φ de P a K, então φ de P a K é P elevado a K menos 1 vezes P menos 1. E você pode reparar que esse valor é uma generalização do que a gente calculou anteriormente, né? Se eu pegar o valor que a gente calculou anteriormente para φ de P, ele é exatamente isso que está aí, só que com o K valendo 1. Né? Se o K valer 1, eu tenho φ de P, o P elevado a K menos 1 vai ir para 1 e eu fico só com P menos 1. Então, o primeiro caso que a gente calculou do φ de P é um caso particular desse φ de P a K. Agora a gente vai para o caso geral, que é o caso que a gente não abriu em todos os detalhes na sala de aula, né, que é calcular o valor de φ de n para um valor qualquer de n maior ou igual que 2. E aí a gente vai precisar de dois resultados auxiliares. Primeiro é um lema. Tá? Esse lema diz o seguinte: eu tenho dois valores, mn maiores ou iguais a 2. O MDC entre os dois é 1. Certo? Então, não tem fatores comuns entre m e n. E eu pego um inteiro módulo m vezes n. Então, x pertence a zmn. Tá? Eu vou denotar por A a forma reduzida de x módulo m sozinho e por B a forma reduzida de x módulo n sozinho. Tá? E aí o que o lema me diz é: o x vai pertencer a U de mn, ou seja, o x vai ter inverso módulo mn, se somente se o A pertence a U de m e o B pertence a U de n. Ou seja, x vai ter inverso módulo mn se somente se a sua forma reduzida módulo m, que é o A, tiver inverso módulo m e a sua forma reduzida módulo n, que é o B, tiver inverso módulo n. Então, eu decomponho o problema de determinar se um número tem ou não inverso módulo mn no problema de determinar se o número tem ou não inverso módulo cada um dos fatores m e n. Certo? Então, o lema diz que eu posso fazer essa decomposição. Então, vamos demonstrar esse lema. Repara que é um lema da forma se e somente se. Então, eu tenho que provar duas coisas. Eu tenho que provar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Eu tenho que provar que, assumindo a hipótese de que x pertence a U de mn, eu concluo que A pertence a U de m e B pertence a U de n. Isso é da esquerda para a direita. E tenho que mostrar também da direita para a esquerda que, assumindo a hipótese de que A pertence a U de m e B pertence a U de n, eu concluo que x pertence a U de mn. Então, eu tenho que fazer de um lado para o outro e do outro para o 1. Vou começar da esquerda para a direita, então eu assumo como hipótese que x pertence a U de mn. Pertencer a U de mn significa que ele tem inverso módulo mn. Então vai existir um x menos 1, tal que x vezes x menos 1 é congruente a 1 módulo mn. X menos 1 é o inverso de x. Multiplicando os dois eu obtenho elemento neutro, eu obtenho 1 módulo mn. Pela definição de congruência, se x vezes x menos 1 é congruente a 1 módulo mn, então a diferença dos dois é
múltipla de mn. Então, mn divide x menos 1, menos 1. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que m divide mn, né? E logo acima eu acabei de concluir que mn divide x menos 1, menos 1. Então eu tenho o primeiro cara que divide um segundo e um segundo que divide o terceiro. Então o primeiro vai dividir o terceiro, ou seja, m vai dividir x menos 1, menos 1. Tá? E aí, se m divide x menos 1, menos 1, eu posso escrever isso na forma de congruência como x menos 1 congruente a 1 módulo m. Certo? É a mesma coisa que dizer m divide x menos 1, menos 1, só que na forma de congruência. X menos 1 congruente a 1 módulo m. Tá? E essa congruência me diz, por sua vez, que se eu tenho x multiplicado por alguém dando 1 no módulo m, esse alguém é o inverso de x módulo m. Certo? Agora, eu tinha que A, isso vem do enunciado do lema, A é a forma reduzida de x módulo m. Então eu posso substituir o x naquela congruência por A. Então ao invés de escrever x menos 1 congruente a 1, eu posso escrever A x menos 1 congruente a 1 módulo m. E isso significa que A possui um inverso multiplicativo, módulo m, esse x menos 1, né, vai ser o inverso de A. Então o A pertence a U de M, ou seja, A pertence ao conjunto dos que têm inverso multiplicativo, módulo M. Certo? E essa era a primeira conclusão que o lema dizia. Ele dizia que se x pertence a U de Mn, que foi a hipótese que eu tomei no início, o A, que era a forma reduzida de x, módulo M, ia ter inverso multiplicativo, módulo M, e o B, que é a forma reduzida de x, módulo M, ia ter inverso multiplicativo, módulo M. Então eu mostrei a primeira conclusão, que é que o A possui inverso multiplicativo, módulo M, e um raciocínio inteiramente análogo me leva à segunda conclusão, que é que B pertence a U de N, ou seja, que B tem inverso multiplicativo módulo N. Então, eu tenho aqui concluído já a parte que vai da esquerda para a direita. Vamos agora para a parte da direita para a esquerda. Tá? Da direita para a esquerda eu assumo como hipótese que A possui inverso multiplicativo módulo M e B possui inverso multiplicativo módulo N. E onde eu quero chegar é que X possui inverso multiplicativo módulo Mn. Certo? Então, bom, se A possui inverso multiplicativo módulo N, existe esse A menos 1, né? É o inverso do A. Então, A vezes A menos 1 vai dar 1 módulo M. Analogamente, se o B tem inverso multiplicativo módulo N, vai existir esse B menos 1, tal que B menos 1 dá 1 módulo N. Esses são justamente os dois inversos multiplicativos que eu estou dizendo, assumindo que existem por hipótese. Né? Aí, como o MDC entre Mn igual a 1, aqui que está entrando pela primeira vez a hipótese do teorema, eu posso usar o algoritmo chinês do resto para calcular a solução única, módulo M vezes N, desse sistema aqui. Tá? Eu sei como os módulos no sistema M e N têm MDC 1 entre si, eu sei pelo teorema chinês do resto que esse sistema tem solução e que ela é única, garantidamente. Então eu posso usar o algoritmo chinês do resto para calcular essa solução. Tá? Então esse Y vai ser a solução módulo produto dos dois módulos aqui, então módulo Mn, Y é congruente ao inverso de A módulo M e ao inverso de B módulo N, eu sei que esse Y existe, tá certo? Pelo teorema chinês do resto eu sei que esse Y existe. E aí agora eu vou mostrar que esse Y é o inverso multiplicativo de X módulo Mn. Eu queria mostrar, né, que X tem inverso módulo Mn, então vou mostrar justamente que esse Y que é o inverso de X. Então, bom, eu tinha que X congruente a A módulo M, isso vem do enunciado, do lema, que diz que A é a forma reduzida de X módulo M. Tá? E eu tenho, né, lá do
lá de cima do slide do sistema, que y é congruente a A-1, módulo m. Então, se eu fizer x vezes y, né, eu estou multiplicando a primeira congruência pela segunda, a congruência de x pela congruência de y. Então, x vezes y vai ser congruente a vezes A-1, só que a vezes A-1 é 1. Então, xy é congruente a 1, módulo m. Então, isso é a mesma coisa que dizer que xy menos 1 é divisível por m. Raciocínio inteiramente análogo vai mostrar para a gente que xy menos 1 também é divisível por n. E aí eu junto os dois e eu tenho o seguinte: como o MDC de mn é 1, né, essa é a hipótese do lema, se m divide xy menos 1 e n também divide xy menos 1, então o produto dos dois, mn, divide xy menos 1. Isso só é verdade porque o MDC entre mn é 1. Isso não é uma coisa que vale em geral para quaisquer dois números. Tá? Então, se xy menos 1 é divisível por mn, então xy congruente a 1, módulo mn, e aí disso aqui eu concluo diretamente que y é o inverso de x, módulo mn, por isso que o produto dos dois dá 1. Então, x realmente possui inverso multiplicativo módulo mn. Isso conclui a prova do lema, certo? Então, o lema diz que eu tenho um produto m vezes n, onde os dois termos do produto não têm fatores comuns, é o MDC entre mn é 1. Quando isso acontece, um elemento x vai ter inverso multiplicativo módulo mn, se somente se ele tiver inverso multiplicativo módulo cada um dos dois separadamente, módulo m e módulo n. Esse era o primeiro resultado auxiliar que a gente precisava. O segundo resultado auxiliar que a gente precisa é esse teorema aqui. Ele diz, eu pego dois inteiros maiores ou iguais a 2, mn, de novo, MDC entre os dois é 1. Ele diz, então, que φ de mn eu posso quebrar em φ de m vezes φ de n. Eu só posso fazer isso se o MDC dos dois termos mn for 1, senão não pode fazer isso. Então, como é que eu mostro esse teorema? Bom, ele vai usar o lema, a demonstração desse teorema vai usar o lema que eu acabei de demonstrar. Então, o lema ele é um resultado auxiliar que serve para provar o teorema. Ajuda, né, a provar o teorema. Então, de acordo com o lema, se o MDC entre mn é 1, cada elemento de UMN possui uma forma reduzida módulo m, que está em U de m, e tem uma forma reduzida módulo n, que está em U de n. Em outras palavras, todo elemento que tem inverso multiplicativo módulo mn, quando eu reduzo ele módulo m sozinho, ele tem inverso multiplicativo módulo m, e quando eu reduzo ele módulo n sozinho, ele tem inverso módulo n. Tá? Isso é o que o lema me diz. Então, eu posso contabilizar o número de elementos de UMN, ou seja, o número de elementos que tem inverso módulo mn, contando o número de possíveis pares que eu posso formar, com um elemento vindo de U de m e o segundo elemento vindo de U de n. Bom, o número de possíveis pares vai ser φ de m, que é o número de elementos em U de m, vezes φ de n, que é o número de elementos em U de n. Então, com isso eu concluo que realmente φ de mn vai ser esse produto, φ de m vezes φ de n, certo? Então, agora com esse resultado, a gente pode calcular o valor de φ de n para qualquer n maior ou igual que 2 a partir da fatoração desse n. Então, se n é igual a P1 é 1, P2 é 2, até Pt é t, então φ de n vai ser φ disso, né? Φ de P1 é 1, P2 é 2, até Pt é t. E aí o teorema do slide anterior nos permite quebrar esse φ em φ de P1 é 1, φ de P2 é 2, até φ de Pt é t. Né?
Essa quebra foi feita usando o teorema, né? Porque o teorema diz que sempre que você tiver um produto em que o MDC entre os fatores do produto for 1, você pode quebrar o φ desse produto no φ dos fatores. E aqui eu tenho isso, porque cada fator desse é uma potência de um primo distinto. E duas potências de primos distintos certamente não têm fatores em comum. Então, máximo divisor comum entre potências de primos distintos sempre é 1. Então, entre esses fatores eu posso usar o teorema para fazer essa quebra. Então, o φ de P1 é 1, P2 é 2 até PT é T, vai ser φ de P1 é 1, φ de P2 é 2 até φ de PT é T. E com isso, eu obtive agora φs de potências de primos. E φs de potências de primos eu já sei calcular. Foi o cálculo que eu fiz anteriormente. O caso anterior a esse caso geral era justamente como calcular o φ de uma potência de um primo. Então agora eu só tenho aqui φ de potências de primos, eu posso aplicar a fórmula que eu deduzi anteriormente e obter então uma fórmula aqui para o φ de n. Eu substituo o φ de P1 é 1 por P1 elevado a 1 menos 1 vezes P1 menos 1. Né? Essa é a fórmula que eu deduzi anteriormente. φ de P2 é 2, P2 elevado a 2 menos 1 vezes P2 menos 1. Até finalmente φ de PT é T, PT elevado a ET menos 1 vezes PT menos 1. Eu agrupei todos os termos com potência à esquerda, todos os termos sem potência à direita e obtive φ de n P1 elevado a 1 menos 1 vezes P2 elevado a 2 menos 1 até PT elevado a ET menos 1 vezes P1 menos 1, P2 menos 1 até PT menos 1. Então com isso eu tenho a fórmula para calcular φ de n para qualquer valor de n, desde que eu conheça realmente a fatoração de n, porque você vê que na fórmula aparecem os fatores de n. E é importante salientar que não é conhecida nenhuma maneira de calcular a função φ de n, no caso geral, sem o conhecimento dessa fatoração de n. Então, a fórmula que a gente deduziu, ela depende de você conhecer os fatores de n, né? E não é conhecida nenhuma outra maneira de calcular o φ de n sem esse conhecimento de quem são os fatores de n. Não significa que não exista, significa simplesmente que ninguém conseguiu obter até hoje, ou seja, provavelmente não existe, mas não é uma certeza. Né? E é importante reparar que isso depois vai ser importante para a segurança da criptografia RSA. Durante os cálculos da criptografia RSA, tem um momento que você precisa calcular o φ de um n, e a dificuldade de fazer esse cálculo sem conhecer a fatoração do valor do n é que é responsável pela segurança do RSA. Tá certo? Então, isso é tudo que eu tinha para dizer sobre a função φ de Euler. Um abraço.